Conecta Eventos inaugura com a entrevista com José Vitor Oliva a mais um canal de comunicação com o seu público, o profissional de eventos e turismo, em seu mais amplo espectro. Depois da conquista anunciada na semana passada com a parceria com a Mesh Media, um dos principais grupos editoriais da Europa, editora das revistas Exhibition World e Conference Meeting World, nas plataformas impressa e online, hoje inauguramos o canal Portal Eventos Bio, que apresentará semanalmente o aprofundamento da biografia de grandes personalidades de nossa indústria. E para essa inauguração, convidamos José Vitor Oliva, presidente da Holding Group. Bom, seja bem-vindo, José Vitor. Obrigado, Sérgio. Prazer e uma honra estar aqui inaugurando esse espaço. Bom, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, seus pais e seus irmãos. Vamos voltar lá no comecinho. Bom, eu sou filho de um engenheiro com uma dona de casa, né? Naquela época, isso era muito usual, né? Estou falando, nasci em 1954 e tive uma infância, tive um irmão já falecido, um irmão menor que já é falecido. Nós morávamos ali em Pinheiros e tive uma infância muito boa, uma infância de muita brincadeira, uma infância de muita brincadeira de rua, né? Aquela coisa que a gente lembra com muita saudade. Eram brincadeiras completamente diferentes do que eu vejo hoje, né? Muita coisa na rua, muita pipa, muito taco, enfim, foi uma infância bem legal. Meu pai, como eu disse, era engenheiro, minha mãe dona de casa, e era uma infância, vamos dizer que a gente era de uma classe média, e era uma coisa assim, que não faltava dinheiro, mas não sobrava, sabe? Então, era aquela vida, vamos dizer assim, rotineira, que mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito ambicioso, queria muito sempre conquistar alguma coisa a mais. Isso foi desde criança. Então, comecei a trabalhar cedo. Eu adorava trabalhar em alguma coisa. E meu primeiro emprego foi numa empresa de cenografia, muito pequenininha. E a gente fazia decoração em boates. E isso me marcou muito, porque eu achava aquele ambiente das boates, na época chamava boate, hoje é balada, né? Boate e discotecas. E eu achava aquele ambiente extraordinário. Eu ficava imaginando, eu trabalhava de dia, eu tinha 15 anos, eu ficava imaginando aquilo à noite como deveria ser, né? Gente bonita, alegria, bebida, tal. E essa acho que foi uma das razões que, quando eu tinha 23 anos, eu comecei a fazer o que seria o Gallery, que foi, obviamente, uma casa noturna, que era bar, restaurante e boate, um clube, né? E que eu acho que foi a casa noturna de mais sucesso no Brasil. Meu irmão era engenheiro, trabalhou depois comigo muito tempo, até falecer. E depois de 20 e poucos anos trabalhando à noite... Eu já parei um pouquinho. Você teve apoio da sua família na época para fazer o Gallery, né? O Gallery era seu, Zé Pascovitch, Gugu de Patti e Giancarlo Bolla. Você já começou em grande estilo. Os melhores sócios do mundo possível, né? E teve o apoio do teu pai também, salvo engano, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me marcaram a minha vida, porque o meu pai, mesmo não podendo, obviamente,
me dar o dinheiro que eu necessitava para fazer uma coisa tão grandiosa como o Gallery, ele hipotecou a casa que a gente morava e me deu aquele dinheiro da hipoteca, e com aquilo eu consegui fazer. Foi uma amostra... O pai apostar num filho de 23 anos, se não me engano. Exatamente, E aquilo foi uma amostra de coragem e de amor inesquecível, né? E isso me marcou muito. Quer dizer, eu era completamente diferente do meu pai. Meu pai era uma pessoa rotineira, meu pai era uma pessoa de hábitos absolutamente simples, né? E eu não gostava nada daquilo. Eu gostava da bagunça, eu gostava obviamente, da noite. Ele odiava, ele dormia cedo, tal. Mas eu acho que essa demonstração de confiança, de coragem, é uma coisa que eu nunca esqueci, nem vou esquecer, e é uma prova da confiança que ele tinha em mim, não é? Talvez, eu não sei o que ele via, quais as minhas qualidades tão grandes que ele via para tomar uma atitude como essa. É uma atitude que precisa realmente ser realçada, né? Para quem não teve o privilégio de conhecer o Gehry, eu gostaria que você explicasse o porquê da repercussão e da sua importância. Porque hoje o Gehry já ficou algum tempo no passado, mas ele continua repercutindo até hoje. Por que isso? Bom, o Gehry é, como o nome diz, uma galeria de obras de arte, uma galeria de gente, de comportamento, de comida, de bebida. Quer dizer, a gente fez aquilo para ser, na realidade, o que tinha de melhor no mundo, não é, no Brasil, não é? Nós começamos escolhendo o lugar, que era na Doc Lobo, era o estacionamento do rodeio na época, da churrascaria Rodeio, que tem até hoje. E depois nós fomos procurar os arquitetos, né? E foi o Sig Bergamin, que na época era um dos arquitetos que mais entendia de locais como esse, não é? E ele contou com a supervisão, vamos chamar assim, do Hugo de Patti, pai do meu sócio Gugu, que também na época era conhecido como o cara que fazia as grandes casas de alto padrão em São Paulo. Um decorador e projetista, vamos dizer assim, das casas mais bonitas de São Paulo. Nós fomos, obviamente, a ideia foi crescendo, e de uma simples discoteca, como haviam muitas em São Paulo, nós quisemos fazer um clube onde as pessoas se associassem. Então, tinha um cartão de membro, um cartão mesmo, como é hoje o cartão de crédito, que você comprava aquilo por $1.000 por ano e aquilo te dava direito a entrar. Foi um sucesso. A gente vendeu milhares daquilo, e o que fez o investimento se pagar muito rápido, muito, muito rápido. Quer dizer, o meu primeiro negócio foi um sucesso instantâneo, né? Então, me propiciou, do zero, ser um bom, vamos dizer assim, ter um bom começo de vida financeira, né? Você se lembra de algum caso assim, que vale a pena ser mencionado do tempo do Gehry? Tinha Deve ter muitos. vários, mas... Tinha muitos. Tinha situações divertidas, tinha situações não divertidas. Você sabe que quando você mexe com bebida,
você ali espera de tudo, né? Não só que as pessoas fiquem alegres, né? É que as pessoas... diz que tem 3 tipos de bêbado. O bêbado leão, que é aquele que quer bater em todo mundo e brigar e tal. Tem o bêbado palhaço, né? Aquele que faz brincadeira, que faz um monte de palhaçada e tal. E tem o bêbado porco, que é aquele que só faz sujeira e passa mal e tal. Então, a gente estava pronto todo dia a encontrar qualquer tipo de coisa pela frente e tal. Houveram muitas e muitas e muitas coisas que aconteceram no Geller, e vou contar uma só que foi, acho que, bem conhecida, mas dá para imaginar como era lá dentro. Uma noite, a boate foi alugada para fazer uma espécie de bingo para o aluguel, e o prêmio era uma Mercedes-Benz. Naquela época não tinha importação de carro, então a Mercedes, esses carros importados vinham de embaixadas. O embaixador trazia, usava e revendia. Então foram vendidos lá 1.000 números, 100 números, e cada número por $1.000, e o último número que saísse do bingo seria o dono da tal Mercedes. Eram só homens, foi uma noite só de homens, de amigos, não é? E foram contratados um leiloeiro, um artista leiloeiro, que na época foi o Gugu Liberato, e uma assistente de palco, eu já lembro o nome dela, Matilde Mastrange. E aquilo começou e foi andando, e foi indo, e sai gente, sai o número aqui, tá, sobrou lá uns 10, e nessa altura, por brincadeira, alguém falou assim: olha, eu dou $1.000 na blusa da Matilde Mastrange. O outro falou: dou 2.000 na saia. E ela foi tirando a roupa. O outro falou: dou mais 3.000 no sutiã. E eu sei que a menina acabou pelada, completamente pelada, com 100 homens dentro do Geller. E eu não sei quem foi o engraçadinho que chamou a polícia. A gente acabou os 100 presos, e foram 100 para a delegacia. Gente conhecida como Chiquinho Scarpa, como várias pessoas da sociedade. E, na realidade, foram cometidos vários crimes, né? Um era esse aí, de atentado violento a pudor, lenocínio e bingo que não era autorizado, e até descobrimos que a Mercedes também não era, os documentos da Mercedes também não eram verídicos, não é? Quer dizer, e chegamos lá na delegacia, vários ônibus, fomos de ônibus, chegaram ônibus da polícia, e nos comprometemos a reformar a delegacia e fomos soltos. Essa foi uma das histórias divertidas e peculiares daquela época, que davam muita cobertura na imprensa. E quanto mais dava cobertura, mais as pessoas queriam conhecer. Ao mesmo tempo, tinham quadros e estátuas e imagens de museu, do Museu de Arte Moderna e de outros colecionadores, que davam uma importância àquele local que não teve nenhum outro lugar do mundo, que tinha esculturas do Dalí, que tinham obras como uma exposição de Galés, de um outro colecionador, quadros. E, enfim, aquilo tudo
aquele ambiente de boa música, boa comida, de situações como essa, né? Mas, de vez em quando, tinha alguém que ia cantar, por exemplo, foi o Tony Bennett, foi o Charles Aznavour, Amália Rodrigues, Barry White e um monte de outros nomes que iam fazer uma vez por mês ou de dois meses, apareciam no gallery para cantar. Então, toda essa arrumação, toda essa diversidade, não é, fez o gallery ser muito conhecido. Considerado o rei da noite, nos anos seguintes você criou, salvo engano, se eu cometer algum erro, me corrija, por favor, o Resumo da Ópera, Banana Café, Moinho Santo Antônio, 10 restaurantes, tudo muito bem sucedido. Tem uma frase sua que eu gosto muito. Errar faz parte, você só tem que acertar mais do que errar. Um de seus grandes amigos dizia, o Vitor, você vai lembrar de que essa frase, o Vitor sempre foi um alucinado em fazer o novo de novo. Como é possível ser um empreendedor serial da noite, sempre como sucesso? Bom, eu acho que quando você ama o que você faz, quando você faz aquilo com muita dedicação e afinco, já a metade do caminho andado, né? Hoje, meu filho, por exemplo, meu filho Antônio, que é meu segundo filho, tem uma boate também, um restaurante chamado Antonella, que eu vou lá de vez em quando e eu olho e falo assim, mas, meu Deus, como é que eu consegui ter uma casa noturna por tanto tempo? Porque, na realidade, é tanto trabalho, é tanto detalhe, é uma coisa que te suga tanto, não é? Você conversar com 200 pessoas à noite, não é? Num ambiente onde você tem que, obviamente, estar acompanhando as pessoas, tomando um drink ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que o que a gente ia fazendo é escolher novos formatos, não é? Eram coisas que ainda não tinham sido feitas, né? Por exemplo, o Moinho Santo Antônio era na Moca, um prédio de um antigo moinho de trigo, num local onde cabiam 20 mil pessoas. Então, era uma coisa extraordinária, como aquilo foi um sucesso também da noite para o dia, por anos. O Resumo da Ópera foi uma discoteca no Shopping Eldorado, que era as catacumbas do Teatro de Paris, não é? Onde foi feito o Fantasma da Ópera, se eu não me engano. E assim por diante, a gente ia fazendo restaurantes diferentes. A gente fez uma churrascaria chamada Buffalo Grill com aquela família Vessel, que foi um super sucesso. Fizemos o Banana Café com o Ricardo Amaral. Então, enfim, a gente foi... Mas também teve coisas que deram muito errado. A gente teve um restaurante em Washington, nos Estados Unidos, que deu muito errado. A gente teve um outro restaurante chamado Butterfly, que deu muito errado. Tivemos um outro restaurante, Boccaccio, que deu muito errado. Então, tivemos uma pizzaria chamada Otelo, onde, ali perto também do Geller, que foi um sucesso extraordinário, e assim por diante. Quer dizer, a gente foi tendo sempre ali um trabalho forte que, como eu disse, deu mais certo do que errado. E isso eu acho que foi o melhor que podia ter acontecido, porque errar faz parte, né? Inclusive, você falou do moinho, eu estou com uma frase aqui que foi até o Ricardo Amaral, quando viu aquilo lá. Vamos fazer disso aqui um sorro, o Tribeca paulistano. E ali tinha como... era uma área de 12 mil metros quadrados, cabia cerca de 12 campos oficiais de futebol, 3 prédios, 5 bares, pizzaria, 5 lojas, uma capela, 2 palcos, picadeiro, deck para desfiles e, claro, uma pista de dança para 3 mil pessoas. Mas eu queria saber como é que foi a experiência de trabalhar com o Ricardo Amaral e também falar um pouquinho mais do Moinho.
Mas sua experiência, você teve, acho que, 3 negócios junto com o Ricardo. O Rei da Noite de São Paulo com o Rei da Noite do Rio. Não, na verdade, o Ricardo é o rei E da noite. paulista, né? Não, o Ricardo sempre foi o rei da noite. Eu sempre aprendi com ele, sempre imaginei que eu poderia aprender com ele, e foi o que eu fiz, né? Ele era, na minha opinião, assim, o sinônimo de alegria, de ousadia, de descontração, e foi assim que a gente... Ele sempre foi, para mim, um exemplo. Lógico que tinha momentos que nós éramos concorrentes e que havia lá suas desavenças e algum tipo de agressividade normal entre concorrentes. Mas o Ricardo tinha uma relação com a noite, acho que assim, como eu nunca vi. Basta te dizer que quando a gente se juntou para fazer o Banana Café, que era a primeira casa que a gente teve junto, nós naquela noite da inauguração do Banana Café, nós fomos, eu me lembro que nós fomos num show do Pavarotti, no Pacaembu. E, voltando do show, perto do Banana Café, tinha um trânsito incrível, assim, a uns 4 quarteirões, um trânsito, tudo parado. Falei, puxa, como é que nós vamos chegar lá? Porque deve ter tido algum acidente, deve ter tido, sei lá, alguém bateu o carro, ou alguém atropelou alguém e tal. Ficamos lá naquele trânsito uns minutos e tal. O carro foi andando, andando, andando. Quando a gente viu, era um movimento da porta do Banana Café, e a gente não tinha convidado nenhuma pessoa. Quer dizer, inaugurou já e arrebentando a boca do balão daquele tanto tal. E ele tinha dado uma entrevista só, falando do Banana Café. O Ricardo era e é uma pessoa assim, abençoada. Ele vê as oportunidades, e ele começou estudo desde quando ele era jornalista, não é? E ele é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo. Mas a gente fez o Banana Café, que foi um estouro de sucesso. Mais tarde, a gente virou uma discoteca mesmo, um lugar onde era um restaurante, uma discoteca, mudou o nome para Banana Banana. E continuou um grande sucesso. Depois a gente fez o Resumo da Ópera, que foi no Eldorado, e, por fim, a gente fez o Moinho Santo Antônio. Nessa ocasião, eu já tinha 43 anos, ou 44 anos, e já estava com a cabeça no mundo da promoção. Muito porque, nas minhas casas, eu recebia muitos eventos, muitos lançamentos de produto, eu recebia muito pedido para fazer eventos, desfiles, casamentos, e eu mesmo fazia aquilo e gostava muito de fazer aquilo. Então, eu comecei a fazer o que eu fazia dentro das minhas casas, fora das minhas casas. Essa é a razão que eu entrei no mundo do live marketing. Entendeu? Antes de falar do live marketing, a frase que eu disse lá em cima, no começo, há pouco tempo atrás, era uma frase do Washington Oliveto, que foi seu padrinho nos seus 2 casamentos. Quando ele foi sequestrado, você prometeu ir a pé 2 vezes a Aparecida. Foi difícil cumprir essa promessa? Fale de sua amizade com o Washington, Zé. Olha, primeiro, o Washington Oliveto, ele é único, ele é assim, uma pessoa que é incomparável. Ele é, além de ser o rei
do marketing, o rei da publicidade, e sempre vai ser, não é? Ele é também um homem muito inteligente, mas a inteligência dele não está ligada a coisas sofisticadas, a coisas complicadas. Ele é muito ligado ao dia a dia das pessoas normais. Então, ele sabe como as pessoas normais, os clientes dos clientes, se comportam. Ele sabe vender sutiã porque ele sabe como aquela menina de 15 anos se sente quando usa o primeiro sutiã. Não é porque ele leu ou porque ele fez uma entrevista, tal. Ele se coloca no lugar, né? Ele consegue fazer tudo aquilo que ele fez, aquele caminho tão bonito, sair da DPZ e acabar na Publicis, não é porque ele ganhou um prêmio ou outro, é porque ele, na realidade, é uma pessoa incomparável. Não é? Essas palavras não são minhas apenas, são de todas as pessoas que trabalharam com ele, todos os clientes dele e tal. Primeiro, eu acho o Washington Oliveto, se você falou do rei da noite, eu acho que ele é o rei da publicidade e do marketing. Uma pessoa inteligentíssima e que sabe fazer um marketing próprio dele mesmo com muita sabedoria e soube sair da ativa para uma espécie de aposentadoria, vamos dizer assim, charmosa, com muito conhecimento, né? Escreveu livros, etc. E tal, ainda é consultor da Publicis, e, enfim. Quanto à promessa, é uma história longa, porque ali, durante o sequestro dele, a gente ficava ali meio vamos dizer assim, ficava na casa dele o Juca Kfouri, o Tomás Souto Correia, o André Midani, eu e o Paulo Salles, que eram os amigos dele mais do dia a dia. E numa daquelas noites, porque aconteceram coisas durante aqueles 50 e poucos dias, aconteceram coisas pavorosas ali com o Washington Oliveto. Telefonemas e sustos e entregas de coisas que a gente não entendia bem. E um dia, eu farto daquilo tudo, estava saindo de lá para ir para a fazenda, eu falei para o Juca Kfouri, eu falei, Juca, já que a gente não resolve isso na negociação, eu vou resolver isso de outro jeito. Eu vou falar com Nossa Senhora da Aparecida e vou falar para ela o seguinte, se ela liberar o Washington Oliveto, eu vou a pé até a Aparecida. E vim embora para o sítio. Isso foi uma sexta-feira. No domingo de manhã, toco o telefone, eu não fico com televisão ligada aqui, toco o telefone e era o Washington Oliveto. Falou, escuta, eu soube que você fez uma promessa aí e tal, não sei o quê. Quando eu escutei a voz dele, eu fiquei numa felicidade, peguei o carro, vim para São Paulo, tal, na casa dele, ficamos na casa dele com ele, ali um par de horas, ele estava muito cansado, mas muito feliz. E aí, passou aí uns 15 dias, eu peguei e fui embora andar. Fui andar e fotografava o caminho de 5 em 5 quilômetros, do lado das placas, para provar que eu andei aquilo direitinho e tal, e trouxe para ele, e faria outra vez, mas quantas vezes fosse necessário. Eu acabei fazendo aquilo 5 vezes, por ele
pelo meu irmão, que ficou doente, infelizmente, e assim, acabei aí, depois, Sérgio, assim, meio com medo de não ir mais, de não repetir, entendeu? Porque as coisas estavam dando muito certo. Tá? Mas não foi difícil, não. Você andar numa rodovia, o problema é você não assustar com o barulho dos caminhões e com o vento que o caminhão faz. Não é? Então, você tem que ir por lugares ao contrário, na mão contrária, contra, você tem que ver os carros vindo, né? Para você ter ali uma segurança maior, e aquilo demora. Me lembro que eu andava 40 quilômetros por dia. Eu nunca fui um andarilho nem um corredor, então eu andava 40 quilômetros por dia, são 210 quilômetros, deu 5 dias. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que andar é uma coisa muito legal, porque você vê tudo de um outro jeito. De carro, você não vê nada. De carro, você só olha para frente, só vê outro carro. Andando, não é? Andando a pé, você sente cheiro, você ouve barulho, você vê personagens incríveis, tal. Só tem que tomar cuidado com o cachorro, porque às vezes uns cachorros saem correndo atrás de você. Bom, aos 33 anos, você se casou com Hortência, com quem tem dois filhos, João Vitor e Antônio Vitor, que você já mencionou. Você é um paizão, pelo que todos dizem. Fale um pouco desse período de sua vida e de sua convivência com seus dois filhos. Bom, a Hortência eu conheci num dia e 8 meses depois a gente estava casado. A Hortência é uma pessoa fabulosa, minha super amiga, amiga da minha mulher, mãe dos meus filhos, uma pessoa incrível. A gente ficou 11 anos juntos. O dia a dia, quando a gente morava separado, era perfeito, porque ela morava em Sorocaba e eu morava em São Paulo. Quando ela foi morar em São Paulo, os nossos gênios muito fortes atrapalhavam. Nunca teve assim um problema pavoroso. Sempre foi desgaste do dia a dia, a coisa assim. E naquela época já a gente percebeu que nós éramos mais amigos do que marido e mulher. Eu tinha 2 filhos, eu tinha o João, né? O João que acabou de sair da Olimpíada, com 25 anos, o João já foi a 2 Olimpíadas. Teve uma pontuação fabulosa, né? Teve uma pontuação fabulosa, fez o melhor índice de um brasileiro. Está tudo, no caso do João, Sérgio, está tudo caminhando conforme o planejado. E a gente acabou, o João acabou muito feliz nessa Olimpíada e acho que nas próximas ele vai conseguir resultados esplêndidos. O Antônio é meu outro filho, como eu disse, é dono de restaurante, de boate também. É um outro mundo, é um outro tipo de coisa, é outra realidade, mas ele está também muito bem. Depois nós nos separamos, eu fiquei uns anos solteiros, conheci a Tatiana. E da Tatiana vou falar daqui a pouquinho. Mas foi nessa época que você decidiu abandonar o humor à noite. Por quê? Foi porque eu estava cansado, eu acho que eu comecei a beber muito, eu comecei a ficar uma pessoa desagradável, eu mesmo não estava gostando de mim, entendeu? Chegou uma época, você quando chega às 8 horas da noite, você tomar banho e sair e voltar às 4, 5 horas da manhã todos os dias,
todos os dias, não é um, é todos os dias, anos e anos e anos e anos e anos. Chega uma hora que você não consegue mais. Acho que nem o Ricardo Amaral aguentou, né? Não, não é só isso, é que era diferente. Eu tinha aqui em São Paulo, na época, 5 ou 6 casas que eu tinha que passar toda a noite. Eu tinha que ir no Banana Café, depois no Resumo da Ópera, depois no Gather, depois e eu tinha até um carro com motorista, porque não dava, era impossível dirigir, beber, dirigir e tal, estacionar, era impossível, e, e eu comecei, perdeu a graça, perdeu aquela coisa que eu gostava tanto que hoje eu saio muito pouco à noite, muito pouco, muito. Assim, no mês eu saio 2 vezes à noite para ir para um restaurante ou um cinema ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que eu dei minha cota, foram 22 anos, todas as noites, se você multiplicar aí, vai dar 7.000 noites, mais ou menos, entendeu? E eu acho que foi, enquanto eu curti, enquanto eu gostei, eu acho que foi ótimo. Agora, eu estou numa posição mais de aconselhar meu filho sobre e aconselhar e contar minhas peripécias na época da noite. Não deve ter sido tão ruim, porque senão o filho não teria buscado esse caminho, né? O que ele Não, ouviu pelo em casa contrário. deve ter deixado ele que era possível ser feliz como Não, dono pelo de contrário. restaurante. Eu me expressei mal, quer dizer, 20 anos foram espetaculares. Agora, no fim, eu já não sabia mais se eu gostava, entendeu? No fim, eu já não sabia mais se eu tinha paciência para resolver, vamos dizer assim, tudo que eu tinha que resolver nessas casas todas, na mesma época, da mesma forma. Tal. O fato é que eu sempre fui o Relações Públicas, não é? O Ricardo morava no Rio, eu morava em São Paulo, nós tínhamos sócios ótimos, mas não era, obviamente, o que se esperava deles, que eles estivessem presentes. Não é? Foi isso apenas. Também você já estava nesse momento com uma outra paixão. Um dos eventos marcantes no início de sua carreira, já agora no marketing, foi realizado no Porta-Aviões Minas Gerais. Um mega evento com o show de Ivete Sangalo, na época ainda na banda Eva, Lulu Santos cantando Descobrindo dos Sete Mares. Mas esse evento também quase deixou de ser realizado, ele quase não aconteceu. E ele aconteceu porque teve o dedo de um amigo que nós acabamos de falar, o Washington Oliveto. Explica o que aconteceu e fale um pouco mais desse evento. Isso foi uma daquelas coisas que a gente fica assim. É claro que para a gente que assim, se você realmente acredita no que você está querendo fazer, se você realmente sabe que ousadia é importante, você está perto de fazer coisas incríveis, né? Eu tive a ideia de fazer um lançamento para a Coca-Cola, na época, eu fui chamado para a Coca-Cola para fazer, eu não lembro direito, o lançamento da Coca-Cola alguma coisa, eu não sei se era Life, alguma coisa assim. Coca-Cola Diet ou Coca-Cola Light, não sei. Enfim. E saí do Rio de Janeiro. Quando estava saindo, eu vi o porta-aviões e falei, porra, eu quero fazer no porta-aviões. Eu mexi tanto na história que, para tornar uma história longa, uma história curta, eu acabei conseguindo o porta-aviões Minas Gerais. Voltei à Coca-Cola e falei, olha, nós vamos fazer o lançamento aqui. Eles falaram, não vamos fazer, porque nós não conseguimos a licença para fazer esse refrigerante. Nós não conseguimos a licença para fazer o Coca-Cola Light ou sei lá o nome que era.
Bom, eu entrei no aeroporto de Santos Dumont, ali derrotado, cabeça baixa, triste. Encontrei o Washington, que eu falei, porra, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 e a Coca-Cola vai fazer. Ele falou assim, quanto é que custa? Eu lembro que eu falei assim, isso custa uns 2 milhões, 3 milhões. Ele falou assim, é meu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer para Raider. Vou fazer o lançamento de verão da Raider. E por isso que a gente fez o lançamento da Raider, foi uma festa extraordinária, única até hoje. E aí a gente conseguiu a Ivete Sangalo, era a banda Eva, e o Lulu Santos, que, junto com a Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha, cantou a música Descobridor dos Sete Mares, com essa banda que tem 90 músicos, inclusive gaita de fole e tudo mais. Foi uma noite inesquecível, nunca mais na vida isso será feito, porque o Brasil não tem mais porta-aviões e a cópia é sempre sinônimo de mediocridade no meu ponto de vista. E, Sérgio, foi a noite mais mágica que eu já participei, entendeu? Então, como eu estava dizendo para você, quando tem que acontecer, acontece, né? A gente fez muita coisa bacana, a gente fez muita coisa que nossos clientes adoravam. O banco de eventos e a Samba, a Holding Club, né? Sempre foi vista como uma empresa assim, muito criativa, muito ousada, mas para mim mesmo, para o Vitor, ser humano, né? Essas coisas, essas histórias todas mostram que você tem que ter ali para dar certo, primeiro, ambição, né? A ambição é muito importante, você não ficar, obviamente, em berço esplêndido lá, você não ficar aquilo. Você tem que ter ambição, você tem que ter ambição para conseguir o que você quer em qualquer ramo. Segunda coisa, acreditar no seu time, né? Você tem que ter um time extraordinário. Isso eu acho que é o segredo do meu sucesso. É sempre trabalhar com pessoas muito melhores do que eu. Não é melhores do que eu, é muito melhores do que eu, né? Eu me coloco mais assim no lugar de um maestro ou de um cozinheiro que sabe mexer os ingredientes e tal. Mas acho que o mais importante é gente, sabe, Sérgio? Você conhecer gente, você trabalhar com gente extraordinária, gente que você olha nos olhos e a pessoa está sonhando o mesmo sonho que você, entendeu? Essa festa do porta-aviões foi legal, mas nós fizemos mais 1000 outros. Eu vou falar um pouco agora das outras empresas. Você sempre foi um empreendedor serial, na noite e também no marketing. Sim. Depois de poucos eventos vieram, salvo engano também, se tiver algum erro, me corrija, por favor, Samba, Links, Cross Network, Storymaker, Beto Pacheco, Pavzeto Evans, Rio 360, Companhia de Consulta e, colocando um pé na inovação já mais recentemente, a Panda Criativa, que tem o Festival Party, uma espécie de SXSW. Tudo isso debaixo do guarda-chuva da Holding Club. Como você faz para criar e administrar todas essas empresas, Zé? Acabei de explicar para você. É gente boa do meu lado. Não tem outra explicação. Não tem. Eu sou mais inteligente, eu trabalho de noite. Não tem. É gente boa, eu delego mesmo, entendeu? Eu delego de olhos fechados. Hoje, eu não faço mais parte do dia a dia das empresas. Hoje, eu sou o presidente do conselho. Eu tenho hoje 8 sócios, que são extremamente especiais, pessoas. Eu tenho da área de criação o Fábio Brandão, que é um gênio. Eu tenho na área de relações públicas a Ju
Ferraz e o Beto Pacheco, os dois melhores de São Paulo. Na área de produção, eu tenho a Priscila Pellegrini e a Fernanda, que é minha diretora de criação. Na área de causas e sustentabilidade, a Bettina Granger. Eu tenho como diretor, vamos dizer assim, de marketing e comercial, o Márcio Escher, e tenho também minha mulher na área de parcerias estratégicas na Cross Networking. Eu estou falando em linhas gerais, né? Depois, essas outras empresas que você citou estão embaixo dessas. Então, é gente com faca na boca, sangue nos olhos e vai para as cabeças. São o que eu chamo de badass, entendeu? São uns caras perversos mesmo. Eles são muito, muito, muito bons. E isso me dá a tranquilidade de, nessa pandemia, por exemplo, enquanto 90% das empresas fecharam, a gente fez uma remodelação na Holding Club e conseguiu passar esses 2 anos no break-even, entendeu? A gente não perdeu dinheiro, também não ganhou, mas estamos muito, vamos dizer assim, já prontos para o que vem pela frente, tanto no online como no offline. Não é? Isso que você falou, inclusive, explica porque só 2 empresas tiveram 2 capas na revista Eventos, em seus 20 anos, quase 25 anos. Uma foi o De Simone, que foi 2 vezes, e a outra foi, você teve numa, e o Márcio Escher, na última edição está o Márcio Escher lá na capa. Isso tudo que você falou explica por que tem 2 vezes a Holding Club na capa da revista Eventos. De Simone, nosso mestre, né? Mais do que mestre, o inventor disso tudo, né? O De Simone inventou isso tudo. O De Simone, para você ter uma ideia, quando a gente fez a Ampro, era eu, ele, o Julian Guita e o pai do Fernando Figueiredo. Entendeu? Para você ver como é que era nas antigas, isso há muitos e muitos anos atrás, né? Quase 30. E hoje, e ainda hoje, o nosso setor, o setor de live marketing, ele necessita ainda de muitas regras, de muitas, vamos dizer assim, parâmetros para que a gente tenha uma relação com os clientes um pouco mais justa, não é? Mais saudável, né? Não, é mais saudável. Não os clientes se acostumaram muito em fazer umas concorrências que são muito daninhas, não é? Quer dizer, você entra numa concorrência por uma verba, sei lá, de 1 milhão hoje, né? Com mais 8 empresas, não é? E quando você ganha, está tudo muito bem, é lindo, tal. Quando você perde, você gastou ali para fazer um projeto, no mínimo 20 mil reais ou 30, não é? E aquilo não é pago pelo cliente, o teu tempo que você entrou na concorrência, não é? Eu acho que ainda precisa de uma, vamos dizer assim, norma que permita que empresas grandes disputem com empresas grandes, empresas pequenas com empresas pequenas. Hoje, na nossa área, se amanhã um funcionário meu sair, ele e o seu computador, com a experiência que teve trabalhando comigo, ele pode competir comigo de igual para igual, que tem uma folha de 1,5 milhão. E isso tem acontecido. Acontece todo dia. Infelizmente. Mas também as empresas correm muito risco, né? Eu também já vi muitas empresas comprarem eventos e não receberem, né? Principalmente
problemas de segurança, problemas de seguros e coisas assim, de tempo, né? de coisas que não ficaram prontas. Tal. Outro evento marcante na sua trajetória foi o Camarote Brahma. Personagens como Madonna, Arnold Schwarzenegger e Jennifer Lopez passaram por ele. Como nasceu? Qual foi a importância dele? E, aliás, você também deve ter histórias saborosas desse camarote. Muitas. Bom, ali é simples. 1992, o Banco Garantia comprou a Ambev, a Brahma, não sei se foi nesse ano, um ano antes ou dois, e começou a trabalhar com a Fischer, do Eduardo Fischer, chamava Fischer e Justus, do Eduardo Fischer e do Roberto Justus. Esses dois desbravadores, vamos chamar assim, acreditavam muito em live marketing. Na época, chamava marketing promocional. Teve muitos nomes o que eu faço, né? Já chamou Below the Line, ou outros nomes mais esquisitos. Inclusive, a minha palestra principal chama-se Below the Line é a puta que o pariu. Entendeu? Porque dá um trabalho louco para chamar Below. Né? Foi citada pelo nosso querido faleceu recentemente, que você fez o prefácio do livro dele. Sei, é verdade. O livro dele. O Tony Coelho. Tony Coelho, é. Então, você sabe que a gente, quando eu me perdi um pouco. O que a gente estava falando, Zé? Do Camarote da Brahma. O camarote. Então, o Eduardo fez uma campanha extraordinária chamada Número 1. Era Brahma Número 1, que tinha... O camarada levantava o dedo assim, fazia o gesto de pedir uma cerveja. E precisava materializar aquilo de alguma forma. E nós fomos para o Rio de Janeiro, lá na Ambev, falar sobre isso. E quando descemos, vimos que a Marquês de Sapucaí ficava do lado da fábrica. E o Eduardo falou assim, vamos fazer um camarote aqui, convidar os artistas, vamos fazer assim, buscar as pessoas de ônibus, tal, não sei o quê. E a gente, junto com ele, criou aquilo e operacionalizou o primeiro. Com o tempo, nós ficamos com esse produto, nós do Banco de Eventos ficamos com esse produto, e agora, há 3 anos atrás, o produto é nosso, pertence, porque a Ambev fez o camarote da Brahma até, vamos dizer assim, 4 anos atrás. Aí ela deixou de fazer o camarote e a gente continuou como um produto nosso. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. E conta alguma história do camarote da Brahma ainda. Tem muitas, mas eu acho que o que o público quer saber, o que as pessoas gostam de saber, são as histórias mais conhecidas. Né? Por exemplo, o Schwarzenegger nem foi convidado. Ele nem foi convidado. Ele, na realidade, veio com o avião dele para o Brasil, chegou lá e perguntou no hotel onde que é o melhor lugar. Os caras falaram, olha, tem o camarote número 1 aí, mas é para convidados, tal. E ligou lá para alguém ligou para mim, eu falei, poxa, com muito prazer. Mandamos lá as camisas para ele pôs as camisas e ficou tudo certo. No outro dia, no dia seguinte, ele apareceu lá sem a camisa. Aí eu e o Miguel Patrício, que era o diretor de marketing na época, fomos falar com ele, olha, o seu Rambo, não é Rambo, é seu... Como é que era o nome do personagem dele lá? Enfim, o senhor não pode vir sem camiseta, porque a camiseta é o ingresso. A camiseta, todo mundo está de camiseta, você não pode ficar sem camiseta. Aí ele falou, mas eu não fico. Eu falei, então você... Quer dizer, barrar o Schwarzenegger no auge da sua fama foram coisas mais assim, corajosas que eu fiz na minha vida. Não é a coragem dele me bater, não. É a coragem dele ir para outro lugar, como ele foi depois, porque ele não entrou, a gente não deixou ele entrar. Nós barramos ele lá.
E isso foi mais notícia do que se ele tivesse entrado. Isso é... Outra frase sua que eu gosto bastante é: gosto da palavra amador, porque acho que o amador é realmente o profissional. Ele ama o que faz e faz bem. Sonha com aquilo noite e dia. E você um pouquinho já falou disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa frase, sobre como você interpreta essa frase sua. Eu acho que o amador, quando a pessoa assim fala, aqui no Brasil, o brasileiro tem uma imensa tendência a menosprezar algumas categorias, e o amador é uma delas. Quando as pessoas falam assim, fulano é um amador, ele está querendo dizer que o cara não é profissional, ou seja, não é bom. Não é? É absolutamente o contrário. Quer dizer, o amador é aquele que está fazendo uma coisa porque gosta tanto que não está precisando nem receber dinheiro para aquilo. A Olimpíada é uma mostra disso. A maioria desses atletas brasileiros que estão lá ou não ganha nada ou ganha uma porcaria. Então, Sérgio, a palavra amador, para mim, é diferente. Ela significa que eu faço por amor. E aí nada substitui você fazer uma coisa por amor. Nada, nada. Quando eu amo uma coisa, eu vou fazer ela bem. Entendeu? Não tem jeito. Se eu amo aeromodelo, eu vou ser muito bom em aeromodelo. Isso tem uma relação com o coração, com a mente, não é com o bolso. Então, eu tenho certeza absoluta que quando você, por exemplo, tem as suas coisas e você domina esse setor de comunicação por amor, entendeu? Óbvio que pode ter um negócio por trás disso, eu não conheço, mas eu tenho certeza absoluta, principalmente na época da pandemia, foi tudo por amor. Foi tudo feito por amor, porque muito pouca gente fez por necessidade financeira. Deixa eu melhorar essa frase. Muita gente fez só pensando em dinheiro, né? Você vê quantas e quantas problemas na pandemia foram resolvidas por gente que se prestou a ajudar os outros, né? Essa semana que passou, inclusive, nós tivemos um exemplo disso na Expo Retomada, que aconteceu em Santos, em que todo mundo trabalhou quase de graça, se predispôs, até alguns que ganharam, foi porque os expositores quiseram que eles ganhassem, mas eles se dispuseram a trabalhar de graça, e com um resultado estupendo. Tanto que ontem à noite, na nossa live de ontem à noite, a secretária Patricélia anunciou que, a partir do dia 17 de agosto, ganhamos a nossa carta de alforria e os eventos podem voltar a acontecer. Feiras, eventos promocionais e os congressos. Resultado do quê? De um ato de amor que aconteceu em Santos na semana passada e que levantaram uma feira do nada, sem nenhum dinheiro, ninguém ali com predisposição de ganhar. Era um evento sem dono e sem visando simplesmente o amor que todo mundo tem, a vontade de voltar a trabalhar. Um exemplo para você. Exato. A nossa área foi muito prejudicada, junto com o turismo e empresas de avião e tal, foram muito prejudicadas porque o tempo não volta. Então, a cama do hotel que não foi vendida e não tem mais jeito, né? Quem não vendeu o relógio ficou lá e vai vender daqui a pouco. Quer dizer, não perdeu tempo, né? Perdeu, quer dizer, não perdeu tempo, não perdeu o valor do bem. Agora, o tempo passou. A minha empresa ficou muito tempo sem faturar. Entendeu? Infelizmente, nós tivemos que diminuir de tamanho. Infelizmente, nós tivemos que abrir mão de algumas pessoas que eu espero recontratar o mais rápido possível. Não é? Infelizmente, nós tínhamos 3 escritórios, hoje temos 1. E vamos começar tudo outra vez. O que eu acho absolutamente salutar, porque quando você começa de novo, você faz melhor, você vê o que era importante e o que não é.
Eu, por exemplo, tinha um escritório pessoal meu gigante, com sala de secretária, com banheiro só meu, com outra sala para guardar documentos e tal. Hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu tenho uma mesa só lá na Holding Club, entendeu? E estou feliz da vida. Nem lembro mais como é que era aquilo que eu fazia antes, entendeu? E se eu quiser, o banheiro é de todo mundo, a máquina de café é de todo mundo, e, graças a Deus, é uma nova realidade. É uma realidade que eu acredito muito mais, é uma forma de ver o futuro aí de uma forma muito mais igual para todos. No Festival de Cannes, você conheceu a Tati, com quem você se casa em 2002, e tem mais duas filhas daí, Maria e Manuela, que todo mundo chama de Manu. Isso. Ela é hoje a cabeça da Crossroad Network, uma das suas empresas. Como é a experiência de ter duas filhas, você que tinha dois filhos, e sua relação com a Tati, que já dura 20 anos? Bom, a Tati é o grande amor da minha vida. A Tati é uma pessoa que eu babo por ela. Eu não vejo um defeito na Tati, a não ser torcer para o Santos. Então é qualidade que eu também torço. Não, ela é santista, ela nasceu em Santos. Minha mãe também. Bom, enfim, ela é... Eu não posso nem te enumerar tantas virtudes e talentos da Tati. Mas o maior talento dela, disparado, é me aguentar, entendeu? Porque a gente casou, eu tinha 47 anos, hoje eu estou com 67, e muito chato, entendeu? Hoje eu já estou arrumando cueca por cor no armário, entendeu? Então, se a amarelinha fica antes da branquinha, já sai problema, entendeu? Então, você vai ficando velho e você vai ficando cheio de... O ar-condicionado não pode mexer, o café da manhã tem que ser tal hora, tal. E eu tenho que te dizer para você que eu estou ficando assim, cheio de mania. A Tati, ela é demais de inteligente, gosta de trabalhar como eu não conheço ninguém, inventou a empresa dela, a Cross Networking, inventou um negócio. Não existia antes a questão de parcerias, de você pegar duas empresas, juntar os interesses dela para fazer vendas casadas. Ela talvez um dia possa te explicar isso melhor. Numa entrevista que você pode fazer, ela pode explicar melhor. Eu, quando explico isso, fica muito sem graça. Mas o livro dela sobre isso é muito bom. Explica bem também. Então, mas vamos fazer essa entrevista também. Tá. Aí a gente teve duas filhas, uma de 16 anos, a outra de 14. E eu sou um pai muito bom, viu, Sérgio? Eu sempre tive dentro de mim aquelas três frases, que é better husband, better father and better friend. Eu confesso para você que better husband eu estou me saindo bem, better father eu estou me saindo muito bem, porque eu sou um pai presente, eu sou um pai que fica o dia inteiro ligando para os filhos. Realmente e modestamente, eu posso dizer para você que a razão da minha vida, se eu viver daqui até o dia que eu morrer para os meus filhos, eu estou muito feliz. Mas better friend é muito difícil ser para mim, porque amizade de verdade, amigo de verdade, requer talvez virtudes que muito grandes, por exemplo, o tempo para você se dedicar à pessoa. Amigo de verdade tem uma empatia
que às vezes é muito difícil ter. Eu acho que você, quando é amigo de verdade, você é como se a pessoa morasse dentro de você de um jeito confortável. E é difícil isso. Geralmente fica um canto qualquer torto, entendeu? Fica um cotovelo fora de lugar, ou um joelho no saco, sei lá o quê, entendeu? Porque uma coisa é você ver as pessoas de vez em quando e tomar um drink e bater papo, elogiar e tudo bem. Outra coisa é você dedicar seu tempo para os seus amigos. Eu fico com inveja de quem consegue fazer isso, né? Eu tenho, graças a Deus, amigos que eu amo, mas que eu deveria me dedicar mais a eles. Talvez, por causa dessa pandemia, eu esteja sentindo isso. Mas a minha relação com a minha família é muito forte. Eu falo com eles todos os dias. Eu tenho uma relação com eles de extrema presença. Eu estou sempre presente e largo qualquer coisa para ficar com eles. É a minha prioridade máxima. Bom, caminhando para o final, hoje parece-me que você tem os olhos voltados para 3 experiências, salvo engano. Com a decisão da Brahma de descontinuar o camarote Brahma, que você citou agora há pouco, você assume a marca número 1 e está trabalhando hotel número 1 do Rio de Janeiro, balada número 1, feijoada número 1 e, claro, o camarote número 1. Na virada do ano, o Réveillon número 1 em Itacaré. E se não fosse a pandemia, já teria realizado o São João número 1 em Caruaru e Campina Grande. De uma foto vista no escritório do publicitário Eduardo Fischer, que você citou agora há pouco, nasceu a paixão pelos cavalos lusitanos. Em 1991, você funda a Codelaria Ilha Verde, onde você está nesse momento, que eu acredito. E a terceira experiência que você está vivendo é a inovação. Aliás, tem uma frase tua: a inteligência artificial é a virada da chave para o futuro. Ela põe o homem numa vanguarda tamanha que eu nem consigo falar quais são as habilidades necessárias. Para finalizar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco dessas 3 experiências que, quase aos 70 anos, o empolgam e o rejuvenescem. Cavalo. Cavalo é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, Sérgio. Cavalo é criação. Criação é brincar de Deus. Você juntar um garanhão com uma égua e imaginar que vai nascer um cavalo assim, 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 assado e tal, é coisa divina. E isso tudo é muito caro e tudo isso tem que dar lucro. Então, para mim, hoje o meu maior desafio. Sobre camarote e o guarda-chuva número 1, a gente já está fazendo isso há alguns anos, está indo muito bem. Nós vamos ter o Réveillon em Itacaré, que a gente pôs para vender aí há um mês, já tem 80% vendido. Vão ter shows bárbaros. É um festival de música que termina no Réveillon, né? Vai ser extraordinário. Depois nós temos a questão da Holding Club, que passou por maus bocados e precisa ainda de muita energia e de muita gasolina para isso tudo ir para frente. Então, mas eu não estou dizendo que eu vou ficar fazendo isso, eu estou imaginando outras coisas. Quer dizer, o meu novo negócio, o novo negócio que vai me fazer voltar ativa, vamos chamar assim, de trabalhar o dia todo, vamos dizer assim, de me jogar de corpo e alma, eu ainda estou imaginando qual é, entendeu? A gente tem aqui 2 ou 3 novidades. Não é que eu estou aposentado, não. Eu estou num período de entre safra, porque tem muitas coisas que eu gostaria de mexer
tem muitas coisas que eu gostaria de começar a fazer fora do mercado de comunicação. Então, eu sou irrequieto por natureza, não é? Eu sou, obviamente, insatisfeito com as coisas que eu já fiz, eu sempre estou querendo fazer uma coisa nova, e isso me move a novos desafios. E esses novos desafios é que vão começar a ser desenvolvidos a partir de agora. E, para isso, tem que ter uma parceira muito forte, muito boa, como a Tati é para você. Essa parceria que permite que você possa sonhar grande. Como eu te falei, é uma pessoa que me empurra para frente, entendeu? Que está sempre falando assim, vai, faz. E eu estou aqui, eu estou te ajudando, eu estou te apoiando, tal. E nosso relacionamento é baseado em admiração mútua. Entende? Eu acho que várias situações pela vida mudam, mas a admiração não muda. A admiração só cresce. E quando ela desaparece, desapareceu a relação. Seja casamento, sociedade, qualquer coisa assim. Então, eu posso dizer, emocionado até, que a minha relação com a Tatiana é uma relação perfeita. Espero que tenham gostado desse programa. A trajetória do José Vitor é invejável. Se fosse possível, certamente teria assunto para mais algumas horas de conversa aqui. Mas espero que eu tenha conseguido resenhar uma das poucas, das mais significativas personalidades de nossa indústria, o ícone José Vitor Oliva. Na semana que vem, teremos mais um Portal Eventos Bio, dessa vez com Doreni Caramoni, presidente da ABRAP, idealizador e fomentor do PERSE, Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos. Até a semana que vem. Muito obrigado.